Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. Eu sou o professor Vander Luiz e será um enorme prazer ajudá-lo a descomplicar a matemática. O assunto da videoaula de hoje é Teorema de Pitágoras. Para começar falando sobre Teorema de Pitágoras, gostaria de deixar para vocês o conceito de Teorema de Pitágoras. Então, o conceito do teorema é: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Importante dizer que o teorema de Pitágoras é aplicado em triângulos retângulos. E qual a diferença de um triângulo normal para um triângulo retângulo? Ele se diferencia dos demais por possuir um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, é importante destacar que, por ele ter três lados, quando a gente vai fazer a aplicação do Teorema de Pitágoras, cada um desses lados vai receber um nome diferenciado, um nome específico. E essa diferenciação, ou seja, conhecer como se chama cada parte, cada medida de um triângulo retângulo, é o que vai fazer toda a diferença quando você for aplicar a formulazinha do Teorema de Pitágoras. A representação geométrica do Teorema de Pitágoras, ela geralmente é apresentada através do sistema de áreas de quadrados. Então aqui eu trago para vocês um triângulo retângulo e ao redor dele eu tenho três quadrados. Um quadrado onde cada lado mede 5 unidades de medida, outro quadrado onde cada lado mede 4 unidades de medida e um terceiro quadrado onde cada lado mede 3 unidades de medida. Como que se entende o Teorema de Pitágoras geometricamente falando? Se nós formos calcular a medida de área de cada um desses quadrados, a gente vai chegar ao seguinte resultado. Nesse quadrado maior, nós temos em cada lado 5 unidades de medida. Para calcular a área de um quadrado, basta elevar o lado ao quadrado. Então a gente vai ter 5 ao quadrado, 5 vezes 5 é 25. Então nós vamos ter um total de 25 quadradinhos preenchendo essa figura. Nesse outro quadrado nós temos 4 unidades de medida em cada lado. Calculando a área, nós teremos 4 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4, que é 16. Então a gente vai ter 16 quadradinhos nessa figura. E na última figura, nós temos 3 unidades de medida em cada lado. Calculando a área, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Onde entra o Teorema de Pitágoras nessa representação? Essa representação geométrica é exatamente o que diz o teorema. Então, o teorema nos diz que o quadrado da hipotenusa, então nós pegamos aqui a unidade de medida do lado dessa hipotenusa, que é de 5 quadradinhos, então 5 unidades de medida, 1, 2, 3, 4, 5, e calculamos o quadrado dela, então 5 ao quadrado, chegamos a 25. É exatamente igual à soma dos quadrados dos catetos. Então aqui a gente vai ter os dois catetos que a gente já calculou o quadrado deles. E o que acontece quando a gente faz a soma dessas áreas dos catetos? 16 mais 9, nós teremos exatamente o 25. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é exatamente igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, somando os quadrados dos catetos, a gente vai chegar ao mesmo 25 na área dessa hipotenusa. Então, essa é basicamente a representação geométrica do Teorema de Pitágoras na prática. Dando sequência à explicação, galera, a gente tem aqui um triângulo retângulo. Para a aplicação da fórmula do Teorema de Pitágoras, por assim dizer, a gente precisa primeiramente identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos. E aqui eu vou passar para vocês 3 formas de identificar quem é a hipotenusa. Por quê? Porque identificando a hipotenusa, os outros dois lados automaticamente que sobram são os catetos. Então, 3 formas. A primeira forma
verificar qual é o maior lado do triângulo. Então, observando o triângulo, a gente verifica que o maior lado em proporção é esse aqui. Logo, ele é a hipotenusa. Professor, não consigo identificar quem é o maior lado. Tem uma outra forma? Tem uma segunda forma. Qual seria a segunda forma? A hipotenusa sempre é o lado que está à frente do ângulo de 90 graus, do ângulo reto, ou seja, oposto ao ângulo de 90 graus. O que é oposto? É a frente. Então aqui eu tenho o ângulo de 90 graus. O que está à frente do ângulo de 90 graus? A nossa hipotenusa, ou o maior lado do triângulo retângulo. Terceira forma de identificar. Ainda não consegui entender quem é a hipotenusa. Uma terceira forma é verificar o lado que não encosta no ângulo de 90 graus. Então observem aqui que a gente tem um ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus ele encosta em dois lados do triângulo. Ele encosta aqui e ele encosta aqui. Qual é o lado que o ângulo de 90 graus não encosta? É esse aqui. Então o lado que o ângulo de 90 graus não encosta, a gente chama de hipotenusa. Então nós temos assim três formas de identificar a hipotenusa em um triângulo retângulo. O maior lado, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou o lado que não encosta no ângulo de 90 graus. Logicamente, os outros dois lados a gente vai chamar de catetos. Então a gente vai ter um cateto na horizontal e um cateto na vertical, certo? Então essas identificações dos três lados do triângulo retângulo são fundamentais para a aplicação do teorema de Pitágoras. Então a gente vai, para facilitar aqui, a gente vai chamar a hipotenusa de A, esse cateto aqui de B e o outro cateto de C. Então a aplicação do teorema fica da seguinte forma: quadrado da hipotenusa. Então a gente vai pegar a hipotenusa, que a gente está chamando de A, e elevar ao quadrado. É igual a soma dos quadrados dos catetos. Então a gente vai pegar os dois catetos, elevar ao quadrado e somá-los. Então nós temos B ao quadrado mais o outro cateto, que é C, também ao quadrado. Posso inverter a posição de um desses termos aqui? Não. Você pode, se quiser, escrever A ao quadrado, que é igual a C ao quadrado, mais B ao quadrado, trocando a ordem dos catetos. Mas passar o A para cá e o B para lá, por exemplo, não é permitido. Então, é bem claro o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que a gente pode também fazer é escrever primeiro os quadrados. Então, os quadrados dos catetos somados igual ao quadrado da hipotenusa. Então, temos aqui a representação do teorema de Pitágoras, que agora a gente vai colocar na prática, demonstrando em alguns exemplos de como calcular, por exemplo, uma medida desconhecida no triângulo retângulo, utilizando o teorema de Pitágoras.